Você já assistiu Emily in Paris? Se acaso não, fica o convite aí para você assistir, principalmente se você pensa em ter uma experiência fora do seu país, fora do Brasil, ou se você já teve essa experiência, né, ou já assistiu Emily in Paris. Eu queria compartilhar algumas reflexões que eu cada vez que eu assisto eu venho tendo mais insights assim com essa série. E primeiro que eu assisti essa série antes de ter minha primeira experiência no exterior, que eu voltei faz pouco tempo da Nova Zelândia, vivi por um ano lá. E lá eu assisti essa série também, antes de eu ir assistir despretensiosamente. Lá eu assisti como, né, poxa, deixa eu ver se eu tô falhando em alguma coisa. E na volta também assisti e consegui ter mais insights e assim, insights. E eu acho que essa série é muito legal para quem tá querendo, né, ter uma experiência fora, porque contando um pouquinho da história, né? Emily in Paris vem contar a história de uma mulher, uma americana que mora em Chicago e trabalha numa empresa de marketing. E aí, por destino, ela tem que trabalhar na França, em Paris, em uma agência, né? Que a empresa dela de Chicago compra, uma agência de marketing, assim, com produtos de luxo, e ela vai com o objetivo de ficar um ano lá e depois, voltando para Chicago, ela ia conseguir a promoção dela e viver a vida dela programada com o namorado dela, como ela já previa. Só que tem um detalhe, ela não fala francês. E ainda assim, ela aceitou. Emily então vai para Paris e, bom, por obra do destino, todo mundo fala francês na agência francesa. Só que grande maioria vai falar inglês ali e ela consegue então trabalhar, fazer o que ela tem que fazer ali naquela empresa. Só que uma coisa que é bem legal, que logo no começo, assim, ela trabalha com marketing, ela fala muito sobre trazer o engajamento, né, mídias sociais e tal, para a marca. E aí a pessoa que cuida das redes sociais da agência que ela vai trabalhar é justamente alguém que só fala francês. E ela fala, nossa, faz sentido então, né? Aí talvez por dificuldade de expansão, né, assim, de visão, ou por somente ter publicações em francês, não sei qual era o caso, né? Mas aí traz uma reflexão também, questão de diferenças de culturas pra gente refletir. Mas é por obra de destino, sorte, acaso, Emily então consegue a sua chefe, os seus companheiros de trabalho também falam inglês e assim ela consegue ir desenvolvendo aí o que ela tem que desenvolver. Então, Emily tem lá, começa a viver a sua experiência não só para além do trabalho dela. Emily tem uma localização muito boa ali onde ela mora. E ela começa a fazer amigos que também falam inglês, inclusive ela ali acaba se apaixonando, né? Que eu não vou entrar nesse contexto, e pra mim a história em si acaba ficando um pouco cansativa com o desenrolar da trama, né, ali. Mas, enfim, ela vai construindo ali uma vida, né, pra ela em Paris, mas falando inglês. E ela começa até a fazer curso de francês, né, mas aí sem muito comprometimento, aí sem muita, puxa, eu preciso disso. E é exatamente nesse ponto que eu queria falar. Por quê? A Emily, quando ela chega, né, ela vai para um país que fala francês, só que ela fala inglês, e ainda assim ela aceitou, por acaso, né, como eu comentei, obra do destino, onde ela trabalha, as pessoas falam inglês e ela consegue se comunicar. Só que mesmo ela fazendo francês, aulas ali de francês, tendo ao seu entorno pessoas que falam inglês, a tendência dela a aprender o francês, e isso mostra na série, assim, é pouca, é baixa. E isso vai desenrolando muito nitidamente na série, que ela passa mais ali de um ano e o francês dela vai desenvolvendo, sim. São 4 temporadas, né? No final da temporada da última já dá pra ver que ela entende um pouco mais, mas ainda assim dá pra perceber que falta muita coisa de francês ali. E, né, não vou colocar a questão o quanto é difícil aprender a língua e tal, mas eu queria trazer uma observação justamente para esse ponto, no quesito de, por exemplo, eu fui com Working Holiday Visa para Nova Zelândia. Eu acho legal usar esse recorte do Working Holiday Visa, não que só vai funcionar para quem for com esse visto, mas é porque o Working Holiday Visa é exatamente um ano que você tem para ficar na Nova Zelândia, né? E aí, um ano ou 15 meses. E é o tempo que a Emily tem até então. E o que acontece? Pegando a minha experiência, que eu já contei muito, né? Eu fui lá com o objetivo de aprender inglês e voltei com o inglês ainda, que eu sinto, assim, deu um baita up no meu inglês, mas eu ainda sinto, eu perdi muita coisa. Perco muita coisa em conversas muito profundas, em raciocínios muito rápidos. E foi por falta de comprometimento meu, porque no meu entorno, no meu dia a dia, eu falava
básico do básico inglês. Na minha casa, ou com os meus amigos, ou era português, ou espanhol, ou inglês muito básico ainda. Então, eu não me envolvi ali, por mais que eu estava num país de língua inglesa, ali que falam inglês, eu não estava full time praticando inglês. Então, eu voltei com o inglês, não que eu gostaria, mas eu já tô feliz, já fez um diferencial de acordo, né, na minha proposta de ir aprender inglês. E então esse ponto é muito importante, porque não só a partir da minha experiência eu me conectei com muitas pessoas, não só brasileiros, mas também outros latinos, né, que foram lá para aprender inglês, mas principalmente com o objetivo, poxa, eu tenho 1 ano de visto para morar num país onde a moeda é melhor que a minha, é um país muito diferente que o meu, é um intercâmbio mais acessível do que qualquer outro, então eu vou. E aí a gente foca muito em acabar trabalhando e pouco aprendendo a língua, porque a gente consegue desenrolar do jeito que dá, e porque a gente acaba ocupando menos espaços de falar muito com o público, vai mais pro trabalho mais pesado, assim, para poder trabalhar por produção e tirar mais dinheiro, né? Que acaba sendo, embora não seja o objetivo da Emily in Paris, né? Da Emily, a protagonista chama Emily, a série Emily in Paris, porque se passa em Paris. E aí, a Emily, né, ela gosta muito de trabalhar e ela fala disso, e isso fica muito evidente porque ela respira, ela trabalha, ela fala, ela é muito criativa, ela tem uma mente muito, assim, ativa, criativa. E aí, como tudo, né, assim, flui muito bem em inglês também, ela consegue, enfim, tendo muita criatividade, pensando muito, ela foca muito em trabalhar. O objetivo dela é trabalhar, por mais que ela tenha amigos, ela acaba se apaixonando, mas ela sempre tá focada em trabalhar. E pouco você vai ver ela fazendo as aulas de francês, que é algo extremamente importante, já que ela foi morar num país que fala francês. E isso que é o recorte legal que eu quis trazer, né? Então, casa com a gente, que por mais que ela trabalhe com uma agência de marketing francesa, né? Com clientes franceses, ainda assim, podendo correr tudo em inglês, ela tá acomodada ali naquela situação, focada em trabalhar, embora o objetivo dela não seja o ganhar dinheiro, como eu trouxe aqui, né? No caso de muita gente que eu conheci, no meu caso, mas ela passa por isso, então o inglês acaba sendo um último objetivo ali da lista. Em outro momento, acontece de Emily brigar com uma amiga que ela considera muito ali, acontece vários rolês assim na história, e ela briga com essa amiga, e essa amiga era uma cliente da agência dela, e a amiga fala, bom, né, já que eu briguei, então a partir de agora, as reuniões da minha empresa, eu só quero que aconteçam em francês. E nisso, a Emily acaba, né? Isso foi uma forma de punir a Emily, porque ela não fala francês, ela não consegue desenrolar uma conversação em francês. Então, ela acaba perdendo aí uma oportunidade, né, de temporariamente, de discorrer algumas reuniões daquela empresa por conta de não ter o francês. Sem contar que ela se perde muito ali, às vezes, os amigos que falam francês, que se encontram muito, né, e naturalmente já acostumados com aquela língua, né, mesmo que sejam imigrantes, às vezes, eles ficam trocando ali muita informação em francês e ela se sente um pouco perdida, porque ela não consegue, tá todo mundo rindo e ela não consegue entrar no flow, porque ela não entende, ela pega algumas coisinhas, né, e parece muito comigo, logo que eu cheguei, o pessoal rindo e eu não entendia o sotaque deles, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas enfim, as coisas foram acontecendo. Que é uma coisa, né, muito importante, que é o aprender a língua. Outro ponto também, que é muito legal, que a Emily conhece a Mindy, que é uma amiga, ela vem de Shanghai, a Mindy, ela também é imigrante ali em Paris, e no caso dela, ela tá com uma condições ela não tá com visto ali, né, de trabalho, ela tá ilegal, só que o legal é ver o quanto a amizade delas, né, assim, fortalece, ele vai se fortalecendo com a série, e o quanto é importante, né, principalmente ali a Emily chegando nova, logo ela separa do namorado, ela pensa em ir embora, o que eu tô fazendo aqui? Eu não falo inglês, separei do meu namorado. E aí a Mindy fala, não, você tem eu sou sua amiga. E aí elas acabam fortalecendo o relacionamento delas, né? Que é uma baita de um incentivo, de um apoio pra Emily aí continuar em Paris. E isso também é uma coisa que ajuda muito no nosso processo, e eu falo nosso, né? Como eu comentei, pra mim, que vivi a experiência no nosso processo de viver fora, é criar conexões. E muitas vezes é difícil porque, como né, ter 1 ano para viajar, o Working Holiday Visa tem uma série de requisitos, 3 meses em cada empresa, então pode acontecer de você trocar muito, embora não muito rápido, 3 meses ali
Pode ser rápido, pode ser longo, depende de quem tá observando. Mas pode ser difícil você criar conexões com as pessoas, porque tá todo mundo com o objetivo de passar por ali, de viajar. Não é um país que... Eu conheci muitas pessoas que foram para morar, assim, dentro dos espaços que eu ocupei, a maioria tava viajando, então ninguém tava disposto a se conectar com ninguém, sabe? Tudo, eu quero viver esse momento aqui agora e tchau. Falando afetivamente, né, de amigos eu me conectei muito mais com brasileiros, assim, profundo mesmo, ou com um ou outro de outro país, que também era imigrante, mas o quanto é importante pra gente, né, o quanto nos auxilia nesse processo de nos formar, né, ali no nosso propósito, no nosso objetivo daquela viagem, né, de criar uma rede, uma comunidade onde a gente se sinta segura e possa crescer junto ali, porque tá todo mundo passando pelos perrengues de migrar. Então, é extremamente rico quando a gente encontra, né, alguém que fala, cara, estamos nós dois juntos aqui, assim, nesse navio sem direção, vamos junto. Então, é extremamente importante isso. Retrata muito bem na série, né, entre a Emily e a Mindy. E até tem, logo no começo, a Emily tem um namorado em Chicago, né, onde ela, assim que ela fala sobre a proposta de viajar para Paris, ela já fala que fez toda a escala, a organização das agendas deles, para ele ir para Paris, ela vem para Chicago e tal. E ele fala, pá, peraí, mas você nem fala francês. E ela usa um jargão aí, né, finge até você conseguir, e ri. E foi muito engraçado que antes de ir pra Nova Zelândia, eu lembro que eu ouvi isso e eu falei, não sei se isso funciona. Eu fiquei incomodada com isso. E por mais que eu não fingi falar inglês lá, mas eu acho que essa palavra do fingir, pra mim, né, eu entendo que a gente tem que tomar muito cuidado do fingir até você conseguir, ou você, não, eu não sei fazer, eu não sei falar, mas eu vou falar errado até que eu consiga falar certo. E eu lembro que um dos meus primeiros hosts lá, uma vez a gente tava conversando e aí muitas palavras na minha cabeça, eu não conseguia montar uma frase. Ele, Carol, fala, só fala. E aí eu falei, mas eu não consigo pensar numa palavra. Ele falou, fala o que tá na sua cabeça, né? Porque ele tava ali esperando, eu querendo montar uma frase perfeita, e ele falou, só fala. E foi muito legal, porque, né, assim, às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que tenham paciência com a gente, por mais que nós estamos indo aprender uma outra língua no país, e às vezes aquelas pessoas falam só a língua deles e mais nenhuma, né? Então a gente tá indo aprender uma segunda língua, então às vezes tem muita gente, encontrei muita gente que é isso, é muito disposto a te ouvir, né? E tem gente que nem tanto, mas também é uma coisa que eu já falei aqui, que, poxa, se vem alguém que não fala a nossa língua, como que você recebe essa pessoa? Você se fecha ou você está disposto a entender aquela pessoa, a fazer com que ela consiga se comunicar com você? A depender da sua reação, é assim que os outros vão te receber também. Então, qual que é o medo de ficar falando errado, né? Quando uma pessoa vem pro Brasil e não sabe falar português, ela vai falar errado até ela conseguir aprender. Então, quando é a gente, né? Quando foi no meu lugar, eu não queria falar errado, eu tinha medo. E eu falei, não, por que medo? E aí eu comecei a acabar, falei, ok, eu vou ter que falar errado até eu aprender a falar certo. E aí eu acho que é importante, né, essa questão do não, eu tô errando, mas é porque eu quero aprender. E uma outra ponto que eu acho muito legal dessa série é que a Mindy, no final do visto, assim, da Emily, eu não vou entrar em detalhes, né, tem muita coisa acontecendo na vida dela, e essa Mindy, essa amiga dela, elas viram flatmates depois, e aí ela fala, Emily, mais ou menos assim, né, ela fala, para de fazer o que os outros querem, que os outros esperam, e faça o que você quer fazer, né? Porque não é mais um ano vivendo no exterior, assim, é a sua vida. É isso. Quanto da gente vai pra fora pra tentar fazer dinheiro, pra tentar fazer inglês, e, meu Deus, é um ano. Nesse caso, a Emily, ela acaba recebendo uma proposta pra ficar em Paris, né? E aí ela também coloca em xeque se ela vai deixar a vida dela toda programada em Chicago, que ela ia voltar e ter a promoção. E ela fala o tempo inteiro, eu tô acostumada a ter minha vida programada, a minha vida organizada. E aí essa colega, né, fala sobre isso, traz essa reflexão para ela, e ela acaba aceitando aí ficar em Paris. Então eu acho que é legal também a gente refletir nessa, poxa, eu vou ir viver uma experiência de um ano, mas eu tô disposto, né, a me abrir. Tem gente que sim, se abre para ficar mais tempo ou para viajar, ou tem gente que não, quero voltar pro Brasil, porque tem minha vida que eu gosto lá, eu não me identifiquei aqui, e tudo bem também, mas principalmente eu acho que o ponto é isso, e de não desviar muito, assim, esquecer quais eram os nossos objetivos, e uma coisa são eles mudarem, né? Uma coisa são os nossos objetivos mudarem, mudar a direção, e outra coisa é a gente deixar levar e falar, agora eu não sei mais o que eu faço.
que assim a gente pode acabar se perdendo e afobando e aí atrapalhando as coisas, né? Isso é muito importante, assim, isso fica muito marcado nessa série também, que foi bem bacana assistir depois que eu voltei também, observar algumas coisas que eu acabei deixando muito levar na Nova Zelândia e que me trouxeram até aqui, né? Por mais que eu já tinha plano de voltar ao Brasil, algumas situações aconteceram, mas eu acho que esse também é um baita de um aprendizado, assim, né? Não é mais um ano de que tá acabando, assim, não um ano vivendo no exterior, é a sua vida, faça o que você quer fazer, decida o que você quer decidir, né? Esquece os outros, você não é mais a mesma, né? Se você voltar pro seu país, você não vai se sentir mais o mesmo, independente de ser um lugar que você queira ficar com a sua família, você não é mais o mesmo porque você se transformou muito, você conheceu muitas pessoas, você viveu experiências, você desconstruiu muita coisa, então você não é o mesmo. Vai ser difícil voltar, vai ser difícil ficar, vai ser difícil seguir, porque não é fácil, né? Assim, o tempo inteiro a gente tá aprendendo, crescendo, então, mas assim, de acordo com as nossas escolhas, a gente vai ser beneficiado, né? Ou, enfim, continuar dando murro em ponto de faca. Para finalizar, então, esses foram alguns insights que eu trouxe, assim, que eu acho que é muito legal essa série, né? Como eu comentei, cada vez que eu assisto, eu gosto de assistir várias vezes, porque me traz muita reflexão sobre viver, né, fora, assim, viver essa experiência fora. O quanto é importante da gente se dedicar em aprender a falar a língua, porque, né, a Emily estava cômodo para ela ali, mas quando aconteceu dela brigar com a amiga, em momentos ela ficou ali sem poder se comunicar, porque ela não sabia a língua ali, a língua mãe do país, então ela perdeu, assim, muitas coisas, porque ela viveu no comodismo, ela deixou o trabalho tomar conta, né, assim, tava confortável para ela, tudo, a vida foi engolindo ela, assim, né, no dia a dia, ela muito agitada, vivendo muitas experiências, então a vida foi engolindo, ela deixou passar um fato muito importante, que era aprender a língua, que era aprender o francês. A questão do planejamento, né, assim, o que eu vim fazer aqui, e tá aberto a fazer as mudanças que forem necessárias, de acordo com o que você foi crescendo, ou não, eu não quero, realmente quero voltar, mas aceitar que você mudou, se você mesmo se não tivesse saído do seu país, em um ano a gente mudou muito, muito, imagine vivendo fora, né, ela também vive uma primeira experiência fora ali, então é tudo novo, a gente sai meio que tateando, o que eu quero viver tudo, porque vai acabar, e a gente meio que patina, né, assim, nos objetivos, e isso pode acontecer, tem gente que consegue se restabelecer mais fácil, tem gente que leva mais tempo. Eu acho que a parte muito importante é isso, sobre quais são os seus objetivos ali, né, de que seja um ano, tá, nesse momento, não, cara, eu não gosto de planejar 5 anos, eu planejo em um ano, ok, um ano, o que você quer ali? É importante para você aprender inglês? Então você vai se matricular numa escola, o que você vai fazer para aprender inglês? Que é o que eu pratico hoje comigo, né, assim, voltando e vendo muitas pontas soltas que eu deixei, poxa, se hoje eu fosse, eu iria de uma forma diferente. Sou grata por tudo que aconteceu, porque eu consigo, né, eu acessei muita coisa através dos erros que eu tive, mas, poxa, se fosse, não, hoje minha prioridade era o inglês, então, porque eu ainda sinto falta o inglês que eu tinha na cabeça que eu queria sair de lá, eu ainda sinto falta. E como que eu sei qual que era o inglês que eu queria sair de lá? Era o inglês voltado mais para uma área específica, uma área profissional que eu queria, né, que eu quero trazer, que eu quero trabalhar. Então, eu ainda sinto essa parte. Então, por isso que hoje eu penso numa possibilidade de fazer um novo intercâmbio, né, mas aí o tempo vai dizer. Mas eu acho que, né, assim, organizar e o foco, se é aprender língua, sim, vá viver, vai aproveitar essa experiência, você não sabe quanto tempo, você não sabe quanto vai durar, mas se o seu objetivo é aprender inglês, vai aprender inglês. Você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar, mas vai aprender inglês, porque você está num país que fala inglês, então, ou francês, ou italiano, então abraça essa oportunidade, né? Mas eu queria compartilhar, então, um pouco dessas reflexões, por isso que eu acho que é legal, assim, a gente assistir essa série. Claro que tem a questão emocional também, que é extremamente importante a gente se cuidar emocionalmente, isso nem fala, que eu acho que é uma coisa, dependendo de onde a gente for, a gente tem que ter, porque é difícil ter relações, criar conexões profundas, alguns lugares muito mais difíceis. Nós, enquanto brasileiros, e eu falando, né, como assim, reconhecendo o quanto a gente é mais aberto, o quanto a gente é mais fácil de se conectar. Então, enfim, a questão emocional nem se fala, mas eu acho que é bacana, assim, assistir Emily com outro olhar e aprender um pouco com o que ela tem para nos ensinar sobre a experiência aí de migrar. Que tem muito mais coisas, né, mas eu acho que eu quis trazer esses recortes aqui agora. Gratidão.